Olá pessoal, tudo bem? Turma do segundo ano, manhã e tarde, vamos para mais uma videoaula de Físico-Química, agora com equilíbrio iônico, tá bom? O equilíbrio iônico é um caso particular do equilíbrio químico, como nós já estávamos estudando, certo? Por quê? Porque esse equilíbrio iônico, ele juntamente, que é o caso particular do equilíbrio químico, ele estuda o comportamento dos íons em uma solução, tá certo? Professor, mas o que seria esse comportamento dos íons? O que são íons? Eu não estou recordando. Os íons são cargas positivas e cargas negativas, certo? Dentro de uma solução. E essa solução ela vai ser classificada como um eletrólito. O eletrólito forte. Por quê? Porque essa solução, pela quantidade de espécies iônicas que vão ser liberadas dentro da solução, esse eletrólito forte, aí que nós vamos poder classificar. Já um eletrólito fraco, ele vai ter um número de íons reduzidos, certo? O número de carga positiva e negativa, ela vai ser reduzida, tá? Então, quando a gente fala em uma solução, ela é classificada como eletrólito forte, porque dentro dessa solução, vai ter uma quantidade, uma grande quantidade de espécies de íons, certo? De carga positiva e carga negativa. Então, quando nós chamamos o eletrólito fraco, é porque essas cargas de íons vão diminuir, tá bom? E o equilíbrio é medido, gente, pela constante de equilíbrio e pelo grau de equilíbrio. Eita, professor, será que a gente vai entender? Vai sim. Então, o que acontece? Para que ele ocorra, vai ser necessário que a temperatura seja a mesma. Professor, como é que é? Vamos lá. O equilíbrio, você vai conseguir medir esse equilíbrio, certo? Justamente o grau desse equilíbrio de acordo com a temperatura, tá bom? Então, para que ele ocorra, é necessário que a temperatura seja constante, não mude. E o sistema, com isso, não vai apresentar trocas com o ambiente. Tá bom? Então você pode observar aqui o equilíbrio iônico da água, que é justamente vai vir pela fórmula aqui H2O, certo? Mais o H2O, né? Ó, H3O. Eita, professor, 3 de hidrogênio, sim, olha aqui a partícula aqui positiva, né, que vai dar o balanceamento, certo? E a oxidrila aqui tá negativa, tá bom? Que é justamente o ânion, tá bom? Então, ó, olha a partícula aqui ácida, certo? Ok? Olha aqui a básica, olha a posição aqui, ó, para você ver. Por quê? Porque quando ela vai estar aqui ácida, observa que a base conjugada, ela vai estar aqui com a oxidrila ou a hidroxila, tá bom? E a básica, ela vai ter um par de conjugado, né, um par conjugado aqui com 3 moléculas de hidrogênio, o chamado íon hidrônio, certo? E o oxigênio positivo aqui, tá bom? Então aqui a base, ok, olha. E a parte ácida, que aqui é um íon hidróxido, tá? O íon hidróxido. Como bem vocês já devem ter visto, aprenderam isso, essa parte, essa nomenclatura de ácido e base no primeiro ano, tá certo? Então, como é que acontece esse equilíbrio iônico de novo? Vamos lá, na água. É que um caso muito particular de equilíbrio químico é o equilíbrio iônico da água. Por quê, professor? Porque aí, nesse ponto, a água vai sofrer uma auto-ionização, certo? Que justamente é chamado de eletrólito muito fraco. Então, quando ele sofre esse processo, ele estabelece um equilíbrio, o chamado equilíbrio iônico da água. Aqui, justamente aqui a fórmula novamente, ok? Ou simplesmente essa aqui, tá bom? Como vocês estão observando, tá beleza? Então, o equilíbrio iônico da água, ela sempre vai acontecer, ela vai se expressar sempre dessa forma, tá? Que é o produto iônico, aqui olha, que é o Kw. O Kw é o produto iônico da água. A letra
a letra W, né, vem de water, né, que é água em inglês, tá bom? Então tem esse significado para todo mundo saber, né? Então o KW é o produto iônico da água, ok? Aí vem aqui o hidrogênio, a partícula positiva, a oxidrila negativa, que justamente isso aqui é o que vai dar o balanceamento, que são as concentrações molares dos íons envolvidos. Então, como qualquer constante de equilíbrio, o seu valor ele vai ficar variando de acordo com a temperatura, tá certo? Então, o valor constante do equilíbrio sempre vai variar de acordo com a temperatura, ok? Então, o produto iônico da água ele vai estar claro dessa forma, nessa equaçãozinha, ok? Água mais água, observa aqui, ó, líquido, líquido, né? Tá? O H3O no meio aquoso mais a oxidrila no meio aquosa. Na sua temperatura ela vai estar o que? 25 graus Celsius, que é chamada em água pura. E assim o que vai acontecer? Olha aqui o valor. Sempre vai ser dessa forma que nós vamos ter o produto iônico, tá? Equivalendo aqui, ó, o hidrogênio, cátions, oxidrila, né? Ânions 10 elevado a menos 7 mol, ou aqui embaixo sendo ela 10 elevado a menos 14, ok? Nesse ponto, o produto iônico da água, como é que vai ser? De acordo com o tipo de solução. O tipo de solução ela vai ser o que? Água pura, a solução pode ser ácida ou a solução alcalina, que é a mesma coisa que quando a solução for básica, certo? E aí nós sabemos que quando a solução ela é neutra, a gente sabe que ela fica esverdeada. Tanto é que eu já coloquei, certo, a cor na escala de pH para todo mundo conseguir compreender, né? Que quando ela está neutra, justamente ela fica 7 no 7, né? Na escala pH está neutra. 8, 9, 10, 11, 12 para cima, básica, alcalina, tá? Azul. E quando ela fica lá na parte 6, 5, 4, 3, ela fica ácida, né? Vermelha, tá? A gente é o produto na escala da escala de acidez, né? A escala do pH fica ácida, neutra, né? E a solução básica, que é a solução alcalina, tá bom? Como aqui mais uma vez coloquei para vocês a escala de pH. Sabemos que a água pura ela vai estabelecer o equilíbrio abaixo, que é justamente essa formulazinha que eu já coloquei umas 2, 3 vezes para vocês agora, tá? E na maioria das soluções aquosas ela vai sempre apresentar o que? Zero menor que a quantidade do valor do hidrogênio menos o valor de 1 mol da molécula. Então a escala de pH ela foi definida, gente, de modo a expressar a concentração, certo, dessa escala de pH, tá? Então existem os valores que são fornecidos, né? Os valores comuns de cada substância. E aí qual é essas substâncias, professor, que vai estar na escala, vai estar como nessa escala? Então, se você observar, cada substância ela tem um valor de potencial de hidrogênio, que é justamente essa escala de pH. O pH significa o potencial de hidrogênio. Então, existem alguns valores que eu coloquei aqui para vocês no quadro, tá? Justamente para todo mundo ficar ciente. Uma substância, quando ela é ácida, por exemplo, ó, o ácido de bateria, o valor da escala de pH é menos 1. O suco gástrico que fica no nosso estômago, né, que faz o processo quando o alimento chega lá, tá? Faz o processo de capturar os nutrientes. O suco gástrico ele vai estar lá para, olha o valor da escala, 2. Suco de limão, 2.4. O refrigerante, a Coca-Cola, né? Colocamos aqui só o nome cola, 2.5. Olha a quantidade de acidez, certo? Dessas substâncias, tá? O vinagre, 2.9. O suco de laranja, ou até mesmo um suco de maçã,
Olha a quantidade da acidez. Professor, e a maçã é ácida? Sim, vitamina C, né? Que é o ácido ascórbico, tá? Rico em vitamina C. Olha aí, ó. O valor do pH, suco de laranja ou maçã, 3,5. Cerveja, né? A cerveja, que muita gente toma aí, ó, 4,5. Professor, o café, ele é ácido? Sim. Olha aí a escala do pH do café, 5. Chá. Professor, qualquer tipo de chá? Qualquer tipo de chá, o seu valor de pH, ele vai estar no valor de 5, né? É 5,5. A chuva ácida, que acontece quando com a poluição, né? Quando o processo do efeito estufa, todo aquele processo, tá? Então a chuva ácida, ela tem um valor de menos 5,6. A saliva de um paciente com cancro, né? Que é uma doença, uma doença aí, né? Sexualmente transmissível, tá? Então olha aí a saliva, né? No popular o cuspe, né? Das pessoas que têm essa doença, 4,5 a 5,7. O leite tá lá na escala do pH, 6,5. A água pura, que é justamente o que nós estamos trabalhando aqui, tá certo? Tá certo? Então, ó, água pura, 7,0. A nossa saliva, a saliva humana comum, olha aí, ó, de 6,5 a 7,4, tá? O nosso sangue também, ela tem um valor na escala dos valores de pH, tá? A água do mar, 8. Aí a água do mar, ela já consegue ser o quê? Consegue ser neutra. Sabonete de mão, olha aí, ó, a escala já consegue ser o quê? Básica, né? A amônia caseira, básica. O cloro, básico. E assim sucessivamente nessa escala, tá bom? Professor, mas como nós vamos medir o pH de soluções aquosas? Então, existe um método mais preciso e exato, que é usar o medidor de pH, que é o potenciômetro ou pHmetro, né? Perdão, né? Quase que não sai, tá? Então, o que é que acontece? Quando utilizamos esse medidor de pH, o que vai acontecer? Ele vai indicar o valor exato, certo? Ou você pode usar a escala com essa numeraçãozinha aqui, né, que você vai utilizar, que ela vai reagir, tá? E ela vai reagir com uma simplicidade, e ela vai utilizar vai te dar através de corantes, através dos cores, né, as faixas indicando. Então aqui, ó, se você observar aqui, olha a escala, ó, 6, 7, 8, né? Olha aqui, ó, parte já sendo o que? Básica, olha aqui, ó, certo? 1, 2, 3, 4, 5, né, ó, ácida, 6, 7, aqui, ó, 7, nessa partezinha verdinha, tudo neutro já, né, que é essa partezinha aqui. Então ele vai te dar um número exato, tá bom? E os ácidos fortes, professor? Quem são os ácidos fortes? Os ácidos mais comuns é o HCl, o ácido clorídrico, né? Ó, HBr, certo? O HNO3, o H2SO4, tá? Então todos esses aqui são ácidos que sofrem a ionização em uma solução aquosa, tá bom? Então todos esses ácidos, eles vão sofrer, eles vão agir de uma forma mais forte com a solução na água, né, que é a solução aquosa, tá bom? Então, em uma solução, o ácido forte é geralmente a única fonte de hidrogênio, tá certo? Então, a concentração do ácido for menor que 10 elevado a menos 6 mol, a autoionização da água precisa ser considerada, certo? Para você ver, observar isso aí direitinho, tá bom? Então, ó, em solução, quando o ácido forte geralmente é a única fonte de hidrogênio, né? Se a concentração do ácido for menor que 10 elevado a menos 6, a autoionização da água precisa ser considerada. Mas como assim? Olha aí, ó. Então, toda vida ela vai ser dada por
pH da solução é dado pela concentração em mol, que é o início do ácido, tá bom? Então, ó, se você observar aqui, ó, o HNO3, que é igual ao hidrogênio, 10 elevado a menos 5. Então, o valor que vai ser dado aqui, justamente vai ser elevado a quem? Vai ser quem? O valor do pH, tá certo? Então, olha aí para você ver, tá? Bases fortes, como é que nós vamos saber? A maioria dos hidróxidos iônicos são bases fortes, que é o NaOH, KOH, né? Observe que esse OH, a hidroxila oxidrila, é o que vai dar o nome, né, dessas bases, tá? Na nomenclatura, como vocês já estudaram no ano passado, né, no primeiro ano. Então, as bases fortes sofrem uma dissociação em solução com água, tá bom? Então, o POH, consequentemente, o pH de uma base forte, ela vai ser dada pela concentração de quem? Da molaridade. Ou seja, ela é a parte inicial da base, né? Que aí nós estudamos já aquela parte com a estequiometria, né? Que é o balanceamento, tá bom? Então, para um hidróxido ser uma base, ele deve ser o quê? Solúvel. O que seria solúvel? Ele consegue ser dissolvido. Tem que ser dissolvido pela água, tá? E as bases não precisam conter necessariamente o quê? A oxidrila, tá? Tá bom? Então, olha aí. E os ácidos fracos? Os ácidos fracos são apenas parcialmente ionizados em uma solução. Quanto maior o valor da acidez, mais forte será o quem? O ácido. Mais íons estarão presentes no equilíbrio em relação a quem? As moléculas que não vão ser ionizadas, tá? Então, para encontrar a molaridade do valor de 3 moléculas de hidrogênio com oxigênio numa solução de ácido fraco, nós devemos levar em conta o equilíbrio, certo? Tá? Então, geralmente, nós vamos fazer pela chamada de equação quadrática, tá bom? E aí, os indicadores de pH, né? Quem for o pensador todo dessa história, né? A primeira teoria sobre os indicadores de pH foi elaborada por Wilhelm, né, em 1894, tendo como base a teoria da dissociação eletrolítica, né, que foi a eletrolítica iônica dos indicadores. E aí ele é considerado o pai da físico-química. Tudo que nós estamos estudando nesse decorrer do ano, do segundo ano, né, justamente foi dado a esse grande, certo, cientista que recebeu o Prêmio Nobel de Química em 1909 pelo seu trabalho sobre a catalisação, né? Tá? Que também nós já vimos esse processo de catalisação. Então ele também desenvolveu um processo de fabricação de ácido nítrico ou oxidação de amônica, né? De amoníaco, tá ok? Então ele aqui, ó, o grande Wilmer, né? Que é o chamado pai da físico-química, tá? E aí novamente nós temos aqui os indicadores de pH, né? Segundo a teoria dele, tá? A teoria iônica dos indicadores. Os indicadores são bases ou são ácidos fracos, cuja cor das moléculas não são dissociadas, né? E vão ser diferentes da cor de quem? Diferente dos seus íons, certo? Das cargas positivas e cargas negativas, tá? Então, são substâncias químicas que vão fornecer indicação visual, porque você vai conseguir identificar, dependendo da acidez, dependendo do pH que vai estar encontrado na solução, tá bom? Então, são usados atualmente tanto em solução com água, quanto em outras apresentações, que existe o papel indicador, tá certo? Lá no LEC, no Laboratório Estudantil de Ciências, nós temos o papel indicador, onde nós pegamos esse papel indicador, colocamos dentro de uma solução e lá ele vai ficar da cor, né, indicada. E nós temos a tabelinha, né, a escala que vai indicar, e aí ele vai dar a coloração, se ele vai ficar verde, se ele vai ficar azul, se ele vai ficar vermelho. Então tudo vai através dessa apresentação pelo papel indicador, tá?
Então olha aqui para você observar o indicador alaranjado de metila, né? Porque também existe cada indicador, né? Cada indicador ele vai ter uma coloração que ele vai o seu aspecto. Então quando o indicador ele é alaranjado de metila, e aí ele vai sofrer uma viragem em unidade de pH, chamada de 3:1 ou 4:6. E aí é a mudança de cor do ácido para a base. Se ele for o indicador alaranjado de metila, mudança de cor de ácido para a base, ele vai ficar de vermelho para amarelo alaranjado. Se ele for um indicador verde de bromocresol, que aí é um intervalo das unidades de pH é de 3,8 a 5,4. E aí qual é a mudança de cor que vai ficar de ácido para base? Amarelo para azul. Ou seja, o ácido nesse caso aqui, né, do verde de bromocresol, ele vai estar amarelo e ele passa a ser o que? Azul. O alaranjado de metila, ele vai estar vermelho, tá certo? Do ácido, vermelho, e quando é colocado, ele vai ficar o que? Amarelo, alaranjado. Se nós utilizamos o indicador vermelho de metila, o seu intervalo ele é de 4,2 a 6,3, certo? E ele vai sair de um vermelho quando ele é colocado dentro, né? Da mudança de um vermelho para um amarelo. O azul de bromotimol, aí o seu intervalo vai ser de 6 a 7,6. Ele sai de um amarelo e vai para o azul. Se for um vermelho de fenol, de 6,6 a 8,6, 6,6 a 8,6, ele sai na mudança de cor do amarelo para o vermelho. Se for uma fenolftaleína, o seu intervalo vai ser de 8 a 9,8. Vai sair do incolor, sem cor, né, a fenolftaleína, para quem? Para o vermelho, tá? E assim sucessivamente, né? Se for a timilftaleína, 9,8 a 10,6, ele sai do incolor, da mudança de cor do ácido, incolor, para a base que vai ser quem? O azul, tá certo? Como os indicadores vão mudar de cor, professor? Tá aí, ó. Então, os indicadores de pH são, portanto, bases ou os ácidos orgânicos fracos, que vão possuir, gente, formas com cores diferentes, que vai depender de quem? Do pH, onde ele vai se encontrar no meio, tá bom? Então, a coloração se dá graças a um chamado rearranjo molecular que vai ser causado pela variação do pH no meio da substância, né? Da solução. E aí, isso aí ele vai proporcionar o surgimento ou o desaparecimento dos grupos cromóforos. O que seria isso, professor? Que são os grupos responsáveis pela cor, tá? E aí nós temos aí a faixa de mudança de coloração. Nós temos aqui, olha, o chamado o pH de 0 a 14, aí nós temos aqui, ó, bonitinho, tá? O neutralite também, ó, pH de 5 a 10, tá? Então aqui, ó, nós temos aí a faixa de coloração de cada um. Beleza? Pois, pessoal, um grande abraço para vocês. A nossa atividade vai ser falada sobre a quantidade de acidez, certo? 3 questõezinhas bem básica, bem bacana, para nós fecharmos essa 13º período, tá bom? Então, valeu, um abraço, tudo de bom, que Deus abençoe a cada um.